Boa noite, gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo. O vídeo de hoje é um pouco mais, não diria baixo astral, mas um pouco mais introspectivo, porque é sobre o meu principal projeto desse ano, o meu álbum, músicas que eu deveria mostrar para minha psicóloga. Eu comecei a produção desse álbum logo depois do lançamento de Antissocial, que foi uma das minhas tracks aí que eu mais me diverti fazendo no geral, e eu tava cansado de só lançar single. Eu quis tentar agregar uma ideia dentro de uma produção que fizesse sentido, que fosse coesa, uma track com a outra, entende? Mas como faz muito tempo que eu comecei a fazer esse álbum, acaba que a gente aprende, né, bastante com o tempo. Isso acontece bastante no meio da produção musical, em qualquer outro tipo de arte. Então tracks que ficaram prontas primeiro estão em qualidades, não diria superiores ou inferiores, mas estão mixadas de formas diferentes, a produção é feita de uma forma diferente, e a gente vai mudando o nosso estilo conforme nossas necessidades ou o jeito que a gente vai se adaptando na hora de produzir. Então algumas tracks têm alguma estética levemente diferente, como Nunca Vivi Por Mim, com feat do Yato, e Sobrenatural com feat da Joia. Ao longo desse vídeo eu vou tentar falar individualmente sobre cada track, depois eu vou comentar algumas curiosidades e fazer o react dos beats que vocês mandaram no Discord. Até o momento que eu vi, agora infelizmente só 3 pessoas mandaram, mas vai ser essas 3 que eu vou ver hoje. Primeiramente a intro. Eu usei essa música pra abrir o projeto, porque o que eu falo pra mim mesmo nessa música, o que eu canto, eu ouvi de outra pessoa. Um antigo amigo de infância meu me disse que eu era mais legal antes. Aquilo deu um estalo na minha cabeça e me fez ficar pensando sobre aquilo. Não foi a primeira vez que alguém me falou coisas desse tipo. Sabe, eu passei por coisas bem ruins ao longo da minha vida, então a pandemia agravou ainda mais isso. Isso foi me mudando, sabe? Mudando a minha cabeça, o jeito que eu me comporto. E eu vi isso de uma pessoa que supostamente deveria me apoiar. Foi bem difícil, tanto que eu lembro disso nitidamente até hoje. Além de que não foi a primeira vez que eu ouvi isso de alguém. Como eu já tinha mencionado antes, eu ouvi da minha própria mãe, que eu havia pedido meu brilho e a minha vontade de viver. E o resto das falas que eu tenho são apenas autossabotagem e autocobrança da minha própria cabeça, tentando lidar com o universo na minha volta. Mas ainda nessa mesma música, na segunda parte, quando apenas o kick, o bass e as melodias estão tocando, surge uma esperança dentro de mim e uma promessa de que uma hora eu vou voltar a brilhar de novo. Só que dessa vez de verdade, em outro lugar, com pessoas que realmente gostem de mim e que iriam me apoiar em momentos difíceis como os que eu passei. Polaroid é uma música que eu fiz em tributo a uma garota, na qual eu falo sobre como meus sentimentos estavam frios após o término e sobre como eu fiquei apático e indiferente depois de tudo, fazendo uma analogia com o frio do inverno. Essa música é fortemente inspirada em Polaroid do Yan Lee, que fala sobre olhar para o passado nas Polaroids e na mudança, tanto do pensamento que vem com o amadurecimento, quanto na convivência e no desejo de voltar, clamando pelas memórias e pelas sensações boas que a sua mente maquia ali pra você. Próxima track, bem que eu tentei. Nessa track eu usei a sample de Zack Versace, eu acho que é assim que fala. O nome da música é The Loser. Nesse som eu ainda canto com pesar no meu jeito e minha personalidade. Eu canto sobre a insegurança que eu tenho com o meu ser e como eu era emocionalmente dependente do meu antigo relacionamento. Essa música também retoma a ideia da pessoa amada da música anterior, Polaroid, mas de um ponto de vista que quebra a visão idealista de paixão que a gente tem logo no início ali do relacionamento. Essa música também é sobre conformidade, uma vez que em todo refrão eu repito sempre que eu sou imperfeito, que eu nasci daquela forma, e sobre como aquela pessoa me confortava em relação a isso. Harder foi uma das faixas que nasceu por acaso em uma noite de crise. Nela eu abordo principalmente o quão cansado eu tô das coisas acontecendo na minha vida, principalmente na exaustão que é lidar com familiares tão doentes mentalmente quanto eu, enquanto eu tento lidar sozinho com os problemas da escola, trabalho e da minha própria cabeça. Uma parte notável que complementa a minha é a parte da Prada Sou Eu, que comenta bastante sobre a necessidade de reconhecimento maternal, coisa que eu friso ainda na minha última parte. Eu tangencio também a dificuldade de confiança nas outras pessoas e o quão fraco eu me considero liricamente, dentro do refrão que se repete e tal, por isso fraco liricamente. Chuva é uma track que nasceu da minha necessidade de falar sobre a minha falta de identidade. Eu fui uma pessoa que nasceu num lar cristão bem conservador, então desde pequeno eu fui criado sobre uma regra bem firme em relação ao meu ser, sobre eu não poder ser eu e viver apenas para um ser divino etéreo que dentro de algumas possibilidades não existe. Então a todo momento tinha aquela necessidade de fortificar-se fé e a necessidade de agradar o divino sobre todas as coisas, o que afogava completamente e suprimia meu desenvolvimento pessoal. Eu nasci dentro da igreja e vivi dentro dela até a pandemia.
Até que tudo foi fechado, eu finalmente tive tempo de pensar. E ali começou todos os problemas que eu tento lidar até hoje. Quando eu notei que eu não sabia quem eu era de fato, que eu não sabia do que eu gostava realmente, eu não havia explorado, por exemplo, outros gêneros musicais a não ser o gospel adventista. Essa música fala sobre mim buscando a minha identidade pela minha primeira vez, e sobre como a minha memória vem me enganando em relação ao meu passado, tema que se repete bastante ao longo das outras músicas. A próxima track, Replay, eu usei a sample Would Star Money do Joji. A sample nessa música e em todas as outras que eu também utilizei sample é fundamental pro conceito dela em si. Would Star Money do Joji é uma música que eu ouvia bastante nos caminhos de ida e de volta ao consultório da primeira psicóloga que eu frequentei na minha vida. Essa música fala bastante sobre o meu pensamento de não inclusão e aquela ideia que fica matutando na sua cabeça de que eles ficariam melhor sem mim. Isso é algo que felizmente me persegue até hoje. Até hoje eu tenho essa síndrome do impostor que faz eu querer me distanciar de tudo e todos sem. Nessa track eu também falo sobre a minha dificuldade de manter relacionamentos com amigos e manter interações e relacionamentos com outras pessoas no geral. Inseguranças, medos e minha percepção alterada da realidade em relação às pessoas. Replay é o nome da música porque, mais do que tudo, essa música aborda o ponto de ignição que eu já tinha citado anteriormente, ou o ponto de não retorno da minha vida naquele mesmo momento da pandemia. Tudo Normal é uma track que eu inicio fazendo uma paráfrase à música Tudo Normal do Pyrote com produção do Fox Beats. Essa música fala sobre a aceitação da minha nova normalidade, da minha nova realidade, aprendendo a lidar com o passado. E como tema também mais escancarado, problemas paternos, na qual, em um momento de crise, eu me desculpo por ser eu mesmo e por ter nascido daquele jeito, clamando por perdão e por aceitação desse eu que agora, nesse momento, está lúcido. Essa música também representa aquela quebra que todo mundo tem em relação aos seus pais, que ao amadurecer, envelhecer, entender melhor o mundo, ver que eles não são perfeitos, que eles são seres humanos e que eles erram também. E que no final, eles não são seres idealizados, não são entidades, pai e mãe, mas são seres humanos assim como nós. E antes de ir para a próxima track, eu preciso primeiro explicar o conceito do que são as safe rooms dentro do meu álbum. Dentro do meu álbum, as safe rooms se comportam como interlúdios, ou seja, elas vão fazer a transição entre as partes diferentes do álbum. O conceito dos safe rooms veio de jogos, no geral, tá literalmente no nome. O conceito de safe rooms é o mais literal possível, significa sala segura, ou seja, nessa partes que eu tô transicionando entre cada parte do álbum, eu vou me dar mais liberdade na hora de compor e eu não vou me cobrar tanto que pra mim essas são as músicas mais leves e mais fáceis de ouvir e de consumir do álbum inteiro. Dito isso, próxima track, Safe Room, parte 1, pressão baixa. Essa música, ela teve coprod do meu amigo Bunny XP, só queria citar isso, também artista trash talk. Essa música em si, ela é um pouco mais confortável, ela aborda sobre como ficar sozinho me faz bem, e também aborda minhas quedas de pressão recorrentes por conta do tratamento medicamentoso que eu tô passando. Próxima track, A Prisão do Homem de Lata, e a sample que eu usei foi Grimace, foi da Grimace, o nome da música é Oblivion, mas foi um cover da Hatsune Miku. Essa é mais uma sample que não foi por acaso que eu escolhi ela na hora de compor. Eu ouvi ela muito na época da pandemia, dessa mesma época que eu tava comentando anteriormente, e me dá sentimentos mistos em relação à situação que eu me encontrava na época, e ao meu círculo de amizades que infelizmente eu desfiz por conta de paranoias e inseguranças. A escolha dessa sample também faz referência à minha constante sensação de estar sendo observado ou perseguido por alguém. É um medo constante, uma ansiedade alta, e são alguns sintomas que eu tô tratando atualmente, mas que contribuíram fortemente para a perda dos amigos que eu tinha na época. No momento que eu tava compondo essa música, eu tava pensando muito num desenho chamado Over the Gather Wall, que eu nunca cheguei a assistir de fato, nada além do episódio piloto, porque, enfim, passava muito tarde na Cartoon, que era o canal que eu assistia na época, mas que fala sobre aquele conceito da floresta escura, densa e uma besta sempre à espreita, pronta pra atacar. A diferença é que ao invés de ter alguma redenção no final, naquela música tudo é implacável, todo aquele ambiente foi criado por mim mesmo, pra mim mesmo, dentro da minha própria cabeça, pra me fazer me sentir mais seguro em relação ao mundo. Eu falo também sobre alguns sentimentos autodestrutivos e suicidas, e eu também comento brevemente sobre alguns episódios de dissociação da realidade que eu tenho, e tento conviver até hoje também. Próxima track, Donnie Darko com feat do Siria. O conceito dessa música é relativamente mais simples. Aqui eu trato da rotina e do loop que todos os dias parecem se formar, e é por isso que eu cito o filme Donnie Darko, porque nesse filme o protagonista ele tá preso dentro de um loop, e é nisso que se baseia um enredo, e sobre como eu uso a minha música pra fugir disso. Eu também cito o filósofo René Descartes e a sua obra Filosofia Primeira, que fala sobre negar os sentidos no sentido de não confiar neles como fonte de conhecimento, basicamente dizendo que
eu não confio no que eu vejo ou no que eu sinto, porque na minha pior fase, tendo alucinações auditivas e visuais, eu não pude confiar. Próxima track, Fase, com feat da Prada também. É essencialmente uma continuação da música anterior do Nidarko, mas com um tom um pouco mais leve e da perspectiva de relacionamentos. Aqui eu aceito que a vida é feita de fases, que apesar disso, apesar de entender que a vida é feita de fases, eu vou acabar sofrendo de qualquer forma ao passar por qualquer uma que seja. É uma coisa que eu preciso trabalhar em mim, inclusive. Próxima música, Inverno, feat Jet Setter, que eu usei de sample Summer Depression, da Garen Head. Essa faixa tem um tom um pouco mais leve e eu usei ela para ter desabafos um pouco mais soltos. Mas, como tema central, nela eu falo sobre como aqui se tornou um lugar tão confortável e aconchegante, fazendo referência à minha música, que é o único motivo no qual eu anseio minha sanidade atualmente. Falando especificamente do beat, é um dos meus beats favoritos desse álbum, e eu sampleio essa banda, esse grupo, essa garota, que eu ouvi em loop nos meus piores momentos também. Próxima track, Saffron, Madrugada. Assim como na Saffron anterior, é uma música que eu não me cobrei tanto na composição. Um som que eu apenas me solto e falo o que vier na mente, usando essa faixa como espaço seguro para poder conversar. Nessa música, eu abordo como a minha mente ela age nas madrugadas de insônia em que eu tô sozinho. Ela fala sobre frustração, arrependimento, percepção do tempo alterada e também de pensamentos suicidas, algo que é recorrente, infelizmente, até hoje também. E uma curiosidade, o beat dessa Saffron, ele é, entre aspas, reciclado, não é reciclado, é reciclado de um vídeo que eu gravei com Young Luffy, que inclusive tá editando esse vídeo aqui, misturando gêneros musicais, no qual eu misturei Liminal Spaces Ambient Dark com Jersey Club, e saiu essa beldade aí que eu não pude deixar de usar em alguma hora. Nesse trecho específico de 3 músicas são músicas mais animadas. Essa próxima, Nunca Vive Por Mim, com feat do Yato, ela retoma o conceito da música Chuva com Flower, e é praticamente uma continuação, só que apesar do tom um pouco mais animado do beat, ele tem uma perspectiva um pouco mais pessimista e desesperançosa, e fala também sobre falta de identidade e buscar a própria história, mas que no final nasce uma faísca de esperança. Próxima track, Sobrenatural, feat de Joia. Essa música é uma das mais literais do álbum, na qual eu interpreto o alter ego, que é muito confiante de si, aquele que convence o meu próprio eu de que eu não sou tão ruim desse jeito, eu não sou tão horrível quanto eu penso, de que o meu diferente não é ruim, mas é bom, algo que me leva além da normalidade, além do ambiente que eu me criei. Por isso também o nome da faixa é Sobrenatural, mesmo eu não citando nenhuma vez essa palavra música inteira, algo além da normalidade, além do natural, de que eu fui, entre aspas, projetado, de que eu fui educado pra ser. Próxima faixa, Autossuficiente, com feat do Tokyo Rich. Dessa faixa eu samplei uma música da OST de Coraline, do filme de Coraline. O nome da música é Exploration, do Bruno Cowlais, acho que é assim que fala. A escolha da sample faz referência ao meu filme favorito de todos os tempos, faz parte de mim e eu tenho memórias muito boas desse filme desde quando eu era pequeno. Sempre me causou sentimentos muito bons, de nostalgia, e até hoje me dá uma injeção de felicidade genuína quando eu assisto ou ouço essa música. Esse som, ele fala sobre como atualmente eu tento me comportar, fugindo da minha criação e de como eu fui programado para ser, buscando as respostas das minhas perguntas dentro de mim mesmo e pensando por mim mesmo. E essa é uma das poucas músicas que sim tem um tom muito mais esperançoso e muito mais genuíno, um tom que é muito estimulado também pela sample. Talvez seja a minha favorita do álbum, junto com as últimas duas. Nessa música eu canto sobre buscar minha própria verdade da melhor forma para mim. Fala sobre uma internação que eu tive, inclusive, na parte que eu cito as brancas paredes, sobre como eu queria fugir daquele lugar, depois daquele evento, depois daquela tentativa, por finalmente entender o que é a vida e como viver a vida de uma forma satisfatória pra mim, e que me dá ânsia, me dá vontade e me ajuda a entender o que é a vida de uma perspectiva pensada, criada por mim mesmo. Claro, não puramente por mim, eu com certeza tenho inspirações, eu gosto bastante de ler sobre filosofia e tal. Então, a partir disso tudo, eu encontrei motivos, sacou? E eu canto também sobre eventuais quedas e como eu consigo me recuperar de novo e de novo, voltando no ciclo da última parte de Polaroid, em que eu só remou todo o meu sofrimento sempre, toda
cada vez. E uma curiosidade extra sobre o instrumental dessa faixa, a primeira versão, a versão que era pra ter saído, tava em 6x8 assinaturas de tempo, porque a sample tava em 3x4. Então, eu ia manter em 6x8, mas eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de rimar fora da minha zona de conforto. Então, eu refiz o beat numa assinatura de tempo mais confortável, que é 4x4 assinatura de tempo de todos os beats desse álbum. Próxima track, então, Micropop. A próxima track é uma Safe Room. É a terceira e última, e é que faz transição pra uma das melhores partes do álbum. Essa faixa específica, ela serve como virada de página do álbum, porque como na música anterior eu entendi de fato o que é a vida, eu entendi o que é a vida e como eu posso viver ela. Então eu uso essa faixa pra fazer essa virada de página. E o nome do Type, e o Type é um tributo ao artista que eu gosto muito, chamado Jack Stauber, vocês devem conhecer. E no formato da bateria ele introduz uma parte mais dançante e animada que vai prosseguir para as próximas duas faixas. Próxima faixa, Uma Sexta-Noite com feat do I Killed Genji. Essa música, por mais estranha que pareça, ela nasceu de um desejo que eu sempre tive de me entorpecer até ir pra outro plano. Sei que vocês me entendem. É uma faixa descritiva que mescla uma vibe dançante e animada com uma mente conturbada e com desejos suicidas de novo. Esse tema é bem recorrente nessas músicas aqui, pensando nisso agora. Uma das minhas faixas que eu usei de inspiração para desenvolver essa foi Uma Sexta-Noite do artista Ronin, produzida pelo PMM. Eu amo muito essa música, eu acho ela muito boa, inclusive eu recomendo vocês ouvirem também. E a última faixa, Passou, com feat do Misha Oficial. Esse som ele fala sobre nostalgia e sobre viver o momento. É a faixa que fecha o ciclo do álbum e sela o meu sofrimento, minhas angústias e os meus desejos. Ela me faz acertar a realidade e me ajuda a enxergar o quão bela pode ser a vida quando você tá livre dos seus sentidos e de você mesmo. Ela fala sobre como a nossa mente, ela maquia a nossa memória para acreditar que o passado foi melhor, que as coisas aconteceram de uma forma mais satisfatória, de que os sentimentos eles foram diferentes, e a nossa mente ela maqueia de forma que te faz a gente querer voltar pra reviver tudo de novo. E é isso que o Misha canta na parte dele também. Nessa faixa eu tive 3 principais inspirações: Perfect Girl, do artista que eu não me lembro o nome agora, mas essa música é bem famosa. Post-punk russo, que não teve muito a ver, mas na parte da bateria. E Falling Down, do X-Temptation, com o Lil Peep, principalmente na parte percussiva e na progressão. Agora algumas curiosidades extras sobre o Visualizer e a capa. O Visualizer, eu produzi ele de uma forma que ele passasse essa vibe mais safe room, mas que a cor do local ela transiciona de um tom sóbrio de azul inicial para um roxo dançante que combina bem com os synthwaves da parte final do álbum. A capa foi uma história bem interessante, eu diria. Eu tirei aquela foto na mesma semana que eu fiz o vídeo analisando a faixa Runaway da artista Aurora, que eu fiz para um trabalho de escola. E naquela época eu tava tendo constantes crises dissociativas, coisa que eu já tinha comentado em algumas faixas anteriores. E por conta de alguma dessas crises, eu fui tomar banho de piscina de noite tendo um temporal. E olhando pro céu, me veio a ideia desse projeto, enquanto eu ouvia algumas músicas mais calmas dessa mesma artista. Quando num certo momento, uma nuvem me chamou a atenção, ela era mais clara do que as nuvens que estavam por baixo, então ela se destacava de uma forma muito bonita. E eu puxei o celular para tirar uma foto, ela capturou um momento perfeito em que o raio estava caindo, riscando o céu. Eu fiquei muito orgulhoso dessa foto. E sobre as faixas individuais é isso. O projeto ao todo é muito importante pra mim, então eu peço que vocês deem uma chance de ouvir ele. Essa é a minha perspectiva como autor das faixas, mas como forma de arte, música também pode ter várias interpretações. Então eu peço que você ouça o projeto e coloque aqui nos comentários a perspectiva de cada faixa, o que você achou do projeto ao todo. Agora vamos para os reacts. Eu tô fazendo essa parte do react mais por ego meu, porque eu sempre quis ver um Type inspirado em alguma música minha. Agora finalmente tá acontecendo, e esse álbum foi a desculpa perfeita pra eu pedir isso pros meus inscritos. Aqui a gente tem 3 envios. Primeiro do Canvas, um amigo mais íntimo. A faixa inspirada que ele colocou aqui foi Hardway, Inverno e Bem Que Eu Tentei, justo as mais tristes do álbum. Algumas das mais tristes. O nome do beat que ele colocou foi O Fim dos Tempos. A sample ele mesmo produziu e o nome artístico dele é Canvas, né? Vamos ouvir. Remonta também aquela vibe nostálgica já. Que sintetizador lindo, cara.
É algo um pouco mais calmo, mais sóbrio. Ele muda o beat. Aqui tem uma parte um pouco mais trap. Mantém os mesmos sintetizadores. É isso, muito obrigado, Canvas. Um beijo. Muito obrigado por ter enviado. Próxima música é Prod do Zero, com 2 Zs. A sample é original dele. O nome do beat é Raios e ele se inspirou em Hardway e Chuva. Irado. Os pluckzinhos que vibe, mano. Ó. Antes de continuar, eu tenho só um comentário. É que os beats que ele se inspirou são bem lentos, são bastante lentos mesmo. E o beat dele tá bem rápido. Achei isso aqui engraçado. Mas a vibe, ó, mudou. Aqui é outra vibe, ó. Só a primeira parte tá mais rápida, essa aqui tá mais hardware e chuva mesmo. Critiquei cedo demais, cara. Reezyzinho. Eu amei esse bell. Oh, sente bonitinho, tá, mano? Esse acorde do fundo. Muito obrigado por ter enviado a sua faixa 0, eu gostei bastante. E a próxima, a prod é da Unexley /Gabi. A sample foi feita por ela mesma, eu imagino. O nome do beat é Ódio do Passado e a faixa inspirada é Polaroid. Ela pegou bem a essência, pelo menos o nome dá pra sentir. Não, tem uma vibe, pô. Esse bass, as keys no fundo. Ó. Força da bateria, o hat um pouco mais grave. O Eroid um pouco mais doidinho. Doidinho? Tem uma parte no final de uma pattern de Hero 8 que dois heróis acabam se sobrepondo. Eu não sei se foi estética ou se foi, no caso, proposital, ou se foi acidente, mas ficou da hora, eu curti. Ó. E volta o beat. Da hora, da hora.
Muito obrigado, e o Nextly, por ter enviado o seu instrumental. E é isso, amigos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Esse vídeo é bem importante pra mim por conta desse projeto, então eu peço que você compartilhe. Se você quiser entrar no servidor Discord pra não perder nenhum evento assim, por mais que esse tenha um pouco mais morno e tal, eu tinha que ter movimentado ele antes de qualquer forma. Mas entrem aí pra ficarem por dentro das próximas coisas que eu for fazer. E é isso, ouçam o álbum, divirtam-se com o álbum, eu espero que vocês gostem. E é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, compartilhe o vídeo, me sigam nas redes sociais e é nóis, tchau.